Apocalipse 7, verso de número 9, diz assim: depois dessas coisas, preste bem atenção, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a todos os anjos. Aliás, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, glória! Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Nós vamos estar pregando hoje em João capítulo 5. Eu peço até que você vá para lá, mas diante de tantos louvores maravilhosos, falando dessas mansões gloriosas que Deus preparou para nós no céu, essa cidade linda e que não há explicações, não há palavra que possam explicar a sua beleza. E Deus colocou no meu coração um desejo e alegria de ler esse texto com a igreja. Porque observe, irmão, você entenda uma coisa. A gente vai lá para João já já. Deixa o Espírito de Deus operar e falar com a gente. Nós entendemos duas coisas aqui no livro do Apocalipse. Observe que a visão que João recebe, ele diz que Jesus manda que ele escreva 7 cartas para 7 igrejas, as quais nós estamos estudando às quartas-feiras. E vamos adiante. Só que depois que João escreve essas 7 cartas, a Bíblia diz que João olha para o céu e ele vê uma porta aberta. E quando João olha para o céu e vê essa porta aberta, a Bíblia, ele diz que foi levado em espírito até o céu. Está em Apocalipse. E ele diz que quando ele entra por aquela porta, ele entra no céu. João diz que vê um trono e alguém assentado naquele trono. E ele diz que vê 4 animais, 4 seres viventes, que tem 6 asas, cheio de olhos. E ele diz que ao redor do trono está esses 4 animais, e ao redor desses 4 animais e do trono estão 24 tronos, de 24 anciãos. E quando aqueles 4 animais dão glórias e santificam a Deus, os 24 anciãos tiram suas coroas de suas cabeças, se levantam dos seus tronos e se ajoelham diante do trono de Deus, oferecendo as suas coroas, declarando que o poder está nas mãos do Altíssimo. Então João recebe uma revelação enquanto ele está na terra para a igreja, e depois ele recebe várias visões depois de entrar no céu. E depois que João entra no céu, ele recebe várias visões. E aí toma-se a sequência do livro do Apocalipse.
E num dado momento, João tem uma visão futura das coisas que irão acontecer ainda num futuro distante. Quando se abre o sexto selo, ele vê, ele diz no versículo 9, quando nós lemos aí, ele diz que olhou e viu uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, povos de todas as nações, etnias, de todas as culturas, sim, de todas as línguas. Haviam povos ali no céu. E esses povos, João disse que eles estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo vestes brancas e com palmas nas mãos. O que significam as vestes brancas? Ele explica lá na frente, e há outras passagens também que explicam. Foi porque essas pessoas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que é isso, pastor? Eles deram a sua vida por Jesus, eles deram a sua vida pela palavra de Deus. E aqui, irmão, diante do trono está uma visão futura. E nessa visão, eu quero lhe dizer uma coisa aqui essa noite. Se você não gosta de estudar o Apocalipse, ou não estuda o Apocalipse, ou não entende o Apocalipse, por favor, entenda perfeitamente o que o texto está dizendo. Porque o texto está mostrando povos de tribos, nações e línguas, irmão. Ou seja, a igreja de Cristo já havia entrado no céu nessa visão. É uma visão futura. João não estava vivendo ali uma visão ali do momento que ele estava lá. Ele estava vendo uma visão futura, uma visão profética. E ali estava a igreja, com vestes brancas, com palmas nas mãos, quer dizer, expressando alegria. Eu quero dizer para você aqui uma coisa, que nessa visão aqui, aqueles que estão salvos hoje, que são fiéis hoje, estavam aqui nessa visão que João teve. A igreja de hoje, a noiva de hoje, a virgem de hoje, a santa, imaculada e gloriosa igreja. Alguns estão aqui em nosso meio, porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Eu também não sei quem vai ser salvo de vocês, quem não vai. Isso é uma coisa pessoal, particular. É preciso que você tenha essa convicção, que você tenha vida com Deus, que você guarde o Evangelho. Não é o simples fato de você congregar aqui que quer dizer que você está salvo. É preciso você estar vivendo a palavra, guardando a palavra, andando com Deus. Mas eu quero lhe dizer que você está fazendo isso, você está nessa visão que João teve. É bem, eu poderia dizer aqui agora, eu quero só imaginar. Eu poderia até dizer, se João tivesse aqui, João poderia, claro que João não iria identificar ninguém, obviamente que não, porque era uma multidão, mas era capaz de João falar e dizer: eu vi você lá, meu irmão, eu vi você lá naquela visão, você. Nós estaremos aqui, isso é uma visão, irmão, depois que nós sairmos daqui, estaremos no céu com o Senhor, amém? Essa forma que nós vamos estar. E João, o ancião, pergunta, e aqueles estão glorificando a Deus. Estamos aqui, irmão, numa festa. Às vezes, irmão, a gente é convidado para ir a algum lugar, né? As pessoas são convidadas: eu vou a uma festa em tal lugar. Será que vai ser boa a festa? Será que vai ser boa aquela festa? A Bíblia aqui já está mostrando. As pessoas, para saber se uma festa é boa, é preciso elas irem para depois saber que a festa foi boa ou não. E nós não, já temos aqui a certeza que nós estaremos nessa festa, e que ela será a maior festa gloriosa que o mundo e o céu já ouviu falar. Só que aqui estavam apenas as pessoas que vieram de grande tribulação. Ainda existe crente hoje em dia, irmão, achando que servir a Cristo não acarretará tribulações. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: sofre comigo as aflições do Evangelho. O Evangelho traz aflição para a nossa vida, irmão.
na parábola do semeador. O apóstolo, aliás, Jesus, dando a parábola do semeador, ele diz: e quando vier a perseguição e a angústia por causa da palavra, eles se escandalizam e saem. Esses são os que foram plantados em cima das pedras. A palavra de Deus, ela traz perseguição e angústia para aqueles que querem viver ela. E a Bíblia está mostrando: esses aqui são os que vieram de grande tribulação. Fizemos uma santa ceia lá em Madalena no sábado atrasado. Todo primeiro sábado eu vou para lá, nossa congregação. Quando eu estava ali fazendo o convite, quem quer entregar sua vida a Jesus, e começou a vir uma pessoa, eu comecei a dizer: filho, agora preste atenção numa coisa. Você não está vindo para a igreja que vai fazer gincana, que vai fazer show. Você está vindo para a igreja que vai pagar o preço e vai sofrer pelo Evangelho. Venha consciente disso. E quando eu falava isso, é que as pessoas vinham. Porque tem gente, irmão, eu descobri uma coisa. Deus me mostrou uma coisa esses dias em oração. Ontem, ou foi anteontem. Tem gente que ama tanto a palavra de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, isso é muito sério. Tem gente que ama tanto a palavra de Deus, mas tanto, que não congrega mais em nenhuma igreja, porque está escandalizado. Tem gente que ama tanto a palavra de Deus, que não congregue nem mais não congregue mais nenhuma igreja, porque não aguenta mais ver tanta blasfêmia e tanta profanação contra as coisas sagradas de Deus. E eu dizia: Pai, um dia esse povo vai se encontrar com a gente, nós vamos se encontrar com eles, e eles vão ver que esse ministério ama a palavra de Deus tanto quanto eles. E eles vão abrir a boca e vão dizer: é essa a palavra, são esses os louvores que eu ansiava louvar para Deus. Não aquela música bajuladora por nome, mas esse louvor, é essa palavra, é essa palavra. Eu orava a Deus e Deus mostrava isso. Vai chegar o dia. Mas eu quero dizer para você uma coisa: que a salvação é a promessa que Deus nos fez, que a vida é eterna. Em João capítulo 1 versículo 25 ele diz assim: e essa é a promessa que Ele nos fez. Qual foi? O carro do ano, carro novo, o carro importado, a mansão na beira da praia, dinheiro, posição, status, aplauso, fama, glória, honra. Não, essa é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Agora vai olhar para a figura, escute. Agora vai olhar para a figura daqueles homens que tinham a vida eterna. Vai olhar para a figura de Paulo. Quando Paulo está escrevendo lá 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, eu não sei, os irmãos que lê a Bíblia sabem. Eu gosto de dizer o que está na Bíblia, mesmo que eu não me lembro onde está escrito, mas eu sei que está. Quando Paulo escreve dizendo assim: olha, até a presente hora temos passado fome, frio, nudez, não temos morada certa, e somos considerados como o lixo do mundo, como a escória de todos. A figura do apóstolo Paulo, quando se olhava para ele, humanamente falando, o que é que se via? O lixo do mundo, a escória de todos. Quando se olhava para aqueles profetas, sabe o que foi que Paulo falou lá em Hebreus capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé? Paulo diz: homens afligidos, desamparados, maltratados, sim, fugindo, se escondendo em cavernas, em covas e nos antros da terra. E ele diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, vestidos de pele de ovelha e de cabra, afligidos, maltratados, homens desprezíveis, homens desprezados, mas homens que amavam a palavra de Deus, que deram a vida por ela e que estão aqui, meu irmão, aqui nessa visão. E se você quer estar aqui também, se você quer estar aqui também, você tem que aprender a dar a sua vida para Jesus. Dar a vida para Jesus, irmão, não é só vir aqui na frente: pastor, ora por mim aí. Não é só isso não.
da vida para Jesus é andar com Ele cada dia. Um dia Deus falou comigo de uma forma que eu nem conto para ninguém, porque ninguém acredita. Então eu fico na minha. A contei para alguns, eu vi que... Mas o que importa é que Ele falou. E Ele disse para mim o que está lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8, no verso 17 e 18, Ele falou assim para mim: se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdar isso aí, ó. Mas Ele diz assim, ó: se com Ele nós sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Para ser glorificado tem que sofrer com Ele. Aí no verso 18 Ele diz: pois para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente nem se compara com a glória que será revelada em nós. Se compara. Não se compara. Então, irmãos, o texto diz aqui que no verso 14 ele diz assim: olha, o Senhor tu sabes, e Ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, a branquearam no sangue do Cordeiro. Sabe quando é que um crente lava as suas vestes no sangue do Cordeiro? É quando ele passa por grandes tribulações e permanece sendo fiel a Deus. Apocalipse 7 ainda, irmão. A gente vai já para João. Sabe quando é que um crente lava as vestes dele, vestes brancas? Quando ele passa a tribulação, mas permanece fiel ao Senhor. E no verso 15 diz que quando nós lavamos nossas vestes, as branqueamos no sangue do Cordeiro. O verso 15 ele diz: por isso estão diante do trono de Deus. Ei, irmão, está diante do trono de Deus. Você está diante do púlpito de uma igreja hoje, você está alegre? Eu estou diante de vocês aqui e estou alegre. Que dirá estar diante do trono de Deus? Está diante, por isso estão diante do trono de Deus. Por isso o quê? Porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Tribulação pelo nome de Jesus gera lágrima, irmão. Ninguém segue Jesus. Seguir Jesus não é uma diversão, como muitos pensam. Mas a Bíblia diz que em compensação o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas aqueles que não querem chorar pelo Senhor hoje, que estão se alegrando, depois eles vão chorar e não tem mais quem console ele. Mas nós que chorarmos pelo Evangelho hoje, por Cristo hoje, depois seremos consolados pelo Senhor. João 5,24 ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para bem aí, para a gente meditar nisso. Às vezes, irmão, nós temos, aliás, nós não, muitas pessoas têm em suas mentes religiosas o equívoco gravíssimo de achar que o fato de frequentarem algum tipo de religião e fazer algumas coisas certinhas, como dar esmolas, fazer obras filantrópicas, que claro que isso é louvável e também isso é um trabalho da igreja, mas algumas pessoas acham que o fato de ter uma religião e realizar essas coisas, porque eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de me prostituir, e agora eu tenho uma religião, e agora eu faço as coisas certinhas, eu não traio mais a minha esposa, eu não pratico mais algum tipo de vícios, eu procuro agora andar de acordo com o que a minha religião me ensina. Aí eu olho para Jesus, porque os judeus também eram um povo religioso.
Mas aí eu lhe pergunto: será que por causa disso eles têm o direito à vida eterna? Será que por conta disso eles terão o direito de herdar essa cidade que Jesus preparou, se nem em Jesus eles acreditam? O budismo, aqueles que seguem Siddhartha Gautama, o Buda, também são pessoas que têm uma conduta irrepreensível, que têm seus ritos religiosos. Os católicos verdadeiros, eu não digo todo mundo diz que é católico, não, os católicos verdadeiros, aqueles católicos realmente que têm zelo pela igreja, que têm zelo pela doutrina, sim, eles procuram ser pessoas idôneas, eles procuram ser pessoas irrepreensíveis e justas, e seguem o rito da religião deles. Mas eu quero lhe perguntar: por acaso isso lhe dará o direito de herdar a vida, meu irmão? É claro que não. Jesus, enquanto eu olho para os homens apresentando religião, irmão, há muitos anos atrás existia mais de 3.000 religiões no mundo. Hoje deve existir umas 5.000 ou mais. Religião, eu digo, evangélicos são uma religião, católicos é outra religião. Não estou dizendo a igreja não, religião, muitas. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o Filho de Deus, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos dá salvação, aquele que se entregou por nós no Calvário, aquele que deu a vida para limpar teus pecados, para abrir a porta do céu, para te dar a graça de herdar o reino. Eu vejo Jesus dizer assim: na verdade eu digo a vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse sim tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que Jesus diz passou da morte para a vida? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele diz: o homem está morto em seus delitos e pecados, que o homem está morto em suas ofensas e pecados. A vida de pecado do homem faz com que ele esteja morto diante de Deus. A vida de pecado do homem faz com que ele esteja morto diante de Deus, porque o homem está separado de Deus, e a separação de Deus faz com que o homem esteja morto, e os pecados separam o homem de Deus. E Paulo diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, está morto por conta de estar em pecados. Mas Cristo está dizendo aqui, irmão, que quem ouve a sua palavra, para ter vida eterna, irmão, a vida eterna, a questão da vida eterna não está relacionado a ser um evangélico, não está relacionado a ser um católico, não está relacionado a ser um muçulmano, um espírita. A questão de ter a vida eterna está relacionada à palavra de Jesus Cristo, à palavra de Deus. Pastor, por que o senhor diz que não está relacionado a ser um evangélico? Porque, meu filho, pelo amor de Deus, se tem um país que a igreja evangélica afundou, se chama Brasil. Você não viu ainda isso, não? Se tem um país onde a igreja evangélica naufragou, se chama Brasil. Nós somos evangélicos, claro, porque a palavra evangélico, ela vem, né, evangelho, né, evangelho. Por isso nós somos evangélicos. Mas a maioria da igreja evangélica brasileira afundou, naufragou. Eu estava até falando para os irmãos agora esses dias, eu digo: olha, rapaz, eu acho interessante uma coisa. Tem uma igreja grande aqui em Fortaleza que eu vejo que um pastor pregar, rapaz, na rádio, uma palavra boa. Eu quero até observar melhor as pregações dele, porque eu identificar o fermento, se tem algum fermento lá. Porque eu vi umas pregações boas, pregações verdadeiras. Ele prega contra o comércio, eu digo amém. Ele prega contra aqueles ritmos extravagantes da igreja, eu digo amém. Aí de repente eu ligo o rádio para ouvir um culto desse pastor, tem um samba dentro da igreja. Eu digo: como é que pode? O cara pregando contra esses ritmos extravagantes e bota o pagode dentro da igreja. Um certo dia, há muito tempo atrás, aí antes nós abrimos a igreja, eu fui fazer uma visita lá. A primeira coisa que eu encontrei quando eu entrei dentro da igreja, minha irmã, igreja enorme, foi que eu vi uma lanchonete. Eu digo: tem alguma coisa errada. Aí eu vi ele pregando contra os cantores, contra o show gospel. Eu digo amém.
De repente ele convida uma cantora gospel que faz show gospel, que cobra ingresso para entrar no show gospel e coloca em cima do altar dele. Eu digo, tem alguma coisa errada, não está certo. Queridos, nós temos que entender uma coisa: eu não posso enganar vocês pregando uma coisa e praticando outra dentro da igreja. Abra os teus olhos para enxergar a verdade. Jesus fala que a vida está na palavra dele. Se eu, como pastor, quero ser salvo e quero ser um ministro de Deus, para a palavra de Deus salvar a tua vida, eu preciso pregar a verdade e preciso aplicar essa verdade dentro da igreja. Como é que eu estou de tarde na rádio, meu dia na rádio pregando contra o comércio na igreja, e de noite eu estou lá vendendo um CD? O cara até para fazer batismo, rapaz, uma igreja rica tem que cobrar passagem dos irmãos para ir no ônibus. Tem que cobrar o almoço dos irmãos que vão fazer o batismo. Tem que cobrar uma camisa dos irmãos que vão se batizar. Até para isso, irmão. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, filho. Jesus está dizendo, escute bem. Eu tenho falado aqui, irmãos, Deus sabe o zelo, o temor e o amor que eu tenho por esta palavra aqui. E Deus sabe, irmão, das confusões que passou na minha cabeça, olhando para um Zé Ninguém que nem eu, pregando isso aqui, e olhando para essas autoridades, esses pastorzão, pregando aquilo e fazendo aquilo. E eu dizia, Jesus, eu estou errado, não tem como eu estar certo, Jesus. Olha quem é esses homens aí. E eu olhava para a Bíblia e digo, não, Senhor, mas a tua palavra está certa. Eu fiz do jeito que a tua palavra ensinou, e a tua palavra está certa. Está aqui, Jesus, está aqui, olha. Não faça a casa de Deus casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração. Não venda os dons que eu dei de graça. Não venda. Em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 2, 2 Pedro 3, ele diz que no final dos tempos eles iam fazer, por causa da avareza, ia fazer comércio de nós. Eu dizia, Jesus, sim, eu não sei, eu estou confuso. Agora eu quero dizer uma coisa: nem eu nem eles, mas a palavra de Deus está certa. Amém? Eu vou fazer o que ela manda, o que ela diz. Eu vou pregar e vou aplicar ela aqui, em nome do Senhor. E quem amar ela vai se alegrar com isso, em ver a palavra de Deus sendo honrada. Porque essa palavra que Jesus diz, quem ouve a minha palavra tem a vida eterna, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Escute, irmão, o homem só passa da morte para a vida. Qualquer um de vocês aí que não estão guardando a palavra, qualquer um de vocês aí, irmão, que não estão vivendo a palavra, que não estão obedecendo a palavra, você está morto. Você pode ser o religioso mais certinho de Fortaleza, você está morto. Porque ele disse que o único que pode dar vida é a palavra dele. E aí não vai entrar em condenação, mas vai passar da morte para a vida. No verso 25 ele diz assim, ó, João 5, né, que eu falei naquela hora? João 5 e 25. Em verdade vos digo, que vem a hora. Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Evangelho de João 5, Evangelho de João capítulo 5, verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora. Jesus disse, irmão, que vem a hora. Está certo aí, irmão? Está amém? Está dando certo aí? Que outra vez eu estava pregando num texto, você estava no outro, não era? Eu disse errado. Olha o que Jesus está dizendo, preste atenção, pelo amor de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e essa hora é agora, em que os mortos, quem são esses mortos, irmãos? Não são os mortos ainda que estão nos sepulcros, são os mortos que estão separados de Deus por não estarem guardando a palavra. Preste atenção no texto. Você vai até aprender pelo Espírito Santo a conhecer melhor os textos da Bíblia. Preste atenção nisso aí. Agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ei, os mortos, que são aqueles que não têm a palavra de Deus,
Os mortos, o mundo, está ouvindo a voz do Filho de Deus. Através de quem? Através da sua pregação, através da sua genuína palavra, do evangelho do arrependimento, do evangelho da vida eterna, do evangelho do reino de Deus. Eles estão ouvindo a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Sim, e aqueles que derem ouvidos, apenas os que, ele diz aqui, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, entendeu? Os mortos ouvirão, e os que ouvirem, quer dizer, alguns que irão ouvir, e os que ouvirem viverão, terão vida. Irmão, você que entregou sua vida a Jesus, porque ouviu a voz dele, a palavra dele, você hoje está vivo. Deus olha para você lá do céu e não vê mais um homem morto, uma mulher morta. Deus agora olha para você e vê você um homem vivo. Por quê? Porque você ouviu a palavra dele, você temeu a palavra dele, você entregou a vida a ele por causa da palavra dele. Você não veio para a igreja por causa do pagode gospel, por causa do show gospel, por causa do movimento. Você veio para a igreja por causa da palavra dele. Por isso agora você tem vida. Sim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus estava explicando porque que ele tinha essa autoridade. Mas os judeus ficaram maravilhados com aquilo. Como é que esse homem pode tanta coisa? Como é que esse homem pode isso? Sempre dizendo que quem ouve a voz dele está vivo, dizendo que quem ouve a voz dele saiu da morte, agora está vivo. Inclusive os judeus chegaram até para dizer para Jesus: olha, nós não somos escravos de ninguém, nós temos um pai que é Abraão. E Jesus disse: olha, que eles eram escravos sim, escravos da religião, e muitos eram escravos do pecado. Mas agora eles estão maravilhados. E Jesus diz no verso 28, e eu acho tremendo isso aqui, irmão. Agora sim, ele está falando dos mortos do último dia, que estão nos sepulcros. Olha aí: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha, até os mortos vão ouvir a voz de Jesus. Lembra de Lázaro quando ele estava morto, 4 dias fedendo? Eu imagino quando rolaram a pedra daquele sepulcro, o povo botou a mão no nariz, que estava fedendo. E Jesus foi e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu. Lázaro estava morto, o espírito dele estava lá em algum lugar, e ele ouviu e entrou no corpo, se levantou e foi. Aquela menina, filha do oficial, né, que morreu, filha de Jairo. E Jesus chegou na casa, a menina estava, o povo estava lá chorando, porque judeu, irmão, os judeus fazem um alarme quando tem um velório. Judeu faz um alarme quando tem um velório, e estava lá o povo gritando, chorando, e Jesus chega e diz: rapaz, ela não está morta. E Jesus entra, parece que Pedro, Tiago e João com ele, e a mãe e o pai da menina, a menina está morta. E Jesus olha e diz: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta. O espírito dela estava lá em algum lugar, e ela veio e entrou naquele corpo, e a menina se levantou. E Jesus estava só mostrando, irmãos, para que nós creiamos que virá o dia em que verdadeiramente todos os que estão nos sepulcros vão ouvir a voz dele e vão se levantar. Por isso não tememos mais a morte. Por isso não temos mais medo da morte. Porque mesmo que eu venha a morrer, o meu Senhor me chamará, e o meu espírito entrará no meu corpo novamente, para que eu possa habitar com Ele, com o corpo ressurreto e glorificado. E Ele diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal
para a ressurreição da condenação. Você ouviu, irmão? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, irmãos, Jesus está dizendo que virá um momento que hoje nós já estamos vivos pelo fato de termos ouvido a palavra de Deus, estarmos seguindo ela. Mas aqueles que não ouviram a palavra de Deus, que não estão seguindo ela, continuam mortos. E o Senhor continua propagando sua palavra, anunciando sua palavra, querendo dar vida ao mundo, porque Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então Jesus é quem dá vida ao mundo através da sua palavra, e nós estamos vivos por isso. Hoje nós temos vida com Deus, hoje nós temos intimidade com Deus, temos comunhão com Deus, hoje nós podemos falar com Deus em oração. Deus com certeza nos ouve, nos responde, nos atende, anda conosco cada instante, irmão. Nós que estamos vivos pela palavra de Deus, onde nós entramos e de onde nós saímos, o Senhor entra conosco, o Senhor sai conosco, e Ele está presente aonde, todo momento, todo lugar que nós estamos. Mas aqueles que morrerem, e melhor, eu pergunto a você, irmão, você não quer isso para a tua família, não? Você não quer isso para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos? Você não quer isso? O que é que você tem que fazer? Porque você precisa se apressar, irmão. Você tem pai ainda? Você tem mãe ainda? Você tem filhos? Então você precisa se apressar. Jesus está dizendo que a palavra dele está dando vida aos homens. A Bíblia mostra muito claramente, irmão, que os seres humanos estão mortos nos seus pecados, mas a palavra de Cristo está dando vida a nós. Se você quer ter vida, irmão, é ter Deus na sua vida, é ter o Espírito Santo dentro de você, para que você possa ter vida, o Espírito Santo dentro de você e Deus contigo. É preciso que você ouça a voz dele, creia na palavra dele, se converta a ele, e guarde, obedeça e viva para ele, e você terá vida. E mesmo que você venha a morrer, mesmo que você venha a perder a sua vida, que alguém venha tirar a sua vida, você venha morrer de alguma maneira, a Bíblia está nos dando a garantia, Jesus está nos dando a garantia de que um dia todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Aí eu lhe pergunto uma coisa: qual a ressurreição que você quer para você? Da vida ou da condenação? Da vida. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa guardar a palavra dele, amém? Viver a palavra dele. Você não tem que estar preocupado em placa de igreja. Não, porque a igreja que eu tenho que congregar tem que ter o nome Assembleia de Deus. Você tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado com a palavra de Deus. Não, porque a igreja que eu tenho que congregar tem que ter o nome Batista ou Presbiteriana. Meu irmão, você vai estar ligado em placa de igreja. Sim, não, porque a igreja que eu tenho que congregar, o louvor tem que ter um forrozinho. Sabe como é que é, né, pastor? Tem que ter um pagodezinho. Não sei como é que é, não, irmão, não entendo, não. O pagode e forró dançava quando era do mundo e bebia cachaça, e até morrendo numa virada de um carro por causa disso. Mas o que nós temos que dar ouvido é o quê? É a palavra dele. Aí como eu perguntei: você quer isso para o teu filho? Você quer isso para a tua mulher? Quer isso para o teu marido? Quer isso para a tua casa? Você quer? Então você precisa, irmão, agir. Você precisa ser diligente. Não, depois eu prego, depois eu falo para o meu pai, para a minha mãe, depois eu falo para o fulano. E se ele morrer? Se ele morrer e você não falar, hein? E se você, já que você não quer falar, porque vaso de casa não obra milagre, né? O profeta de casa não, como é que diz? O profeta de casa não tem honra, né? Não tem honra. Então dá um jeitinho para levar ele para a igreja, para ele ouvir a palavra.
Faz isso. Mas você precisa fazer alguma coisa para que esta palavra alcance a tua casa. Você precisa fazer alguma coisa para que essa palavra alcance a tua família, a tua vida, o teu lar, os teus colegas de trabalho, teus amigos. Para que se envergonhar dessa palavra que dá vida? Se você tivesse guardado o bilhete da Mega Sena, o cara mandou tu jogar na Mega Sena para ele, tu ficou com o bilhete dele, olha aí, o fulaninho ganhou 10 milhões de reais, e na casa dele era 1h da madrugada, tu não queria nem saber, rapaz, eu vou 1h da madrugada, rapaz, eu vou, mas a alegria dessa aqui, ele tem que ouvir agora mesmo, 1h da madrugada, é inconveniente, mas pela notícia ser tão boa, você iria, né? O cara ia acordar meio enjoado, mas quando eu vi essa notícia, rapaz, eu fiquei milionário. Então por que é que eu vou me envergonhar de dar a notícia de que se ele receber esta palavra, esse Jesus, ele terá as riquezas maiores do que a Mega Sena? Como é que eu vou me envergonhar dessa palavra que me dá vida? O irmão Jadel estava lendo no começo do culto, Mateus capítulo 7, não era? 6? Aquele que constrói a sua casa na pedra, na palavra. Aquele que vive a palavra e aquele que não vive a palavra. A tempestade vem por os dois. A diferença é que quem está na palavra não cai, e quem não está na palavra cai. E aí, o nosso testemunho, igreja, o testemunho de vida nosso. Se eu quero salvar meu pai, se eu quero salvar minha mãe, meus irmãos, minha família, minha mulher, meu marido, o meu testemunho de vida falará mais forte do que qualquer palavra que eu possa dizer, do que qualquer palavra que eu possa mencionar. A minha vida, a minha transformação, a minha mudança, ela vai falar mais forte do que qualquer palavra que eu possa dizer. Mas aí, essa mudança e essa transformação só pode tê-la verdadeiramente aqueles em quem esta palavra habita, aquele em quem essa palavra está dentro dele, produzindo frutos. Porque se a palavra não está dentro de você, meu irmão, não vai produzir frutos jamais. Talvez você pare para olhar aí a tua vida com Deus hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos no Evangelho. De repente você vai ver, poxa vida, minha vida não mudou nada. Não é mudar, irmão, em dinheiro, em bens materiais, não é mudar a tua vida, mudar as tuas atitudes, as tuas ações, a tua conduta, o teu caráter, o teu comportamento. Porque um homem e uma mulher salvos, que tem vida pela palavra de Deus, esses, irmão, esses têm suas vidas completamente transformadas. As pessoas veem o brilho de Deus em suas vidas, e as pessoas veem a mudança na vida deles. Sim. Antigamente, irmão, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo da morte, eu tinha medo, eu ia para velório, eu não queria ver o morto. E se eu fosse no velório, eu chegava em casa, eu não conseguia dormir direito, tinha muito medo. E depois de entender isso, depois de compreender essa palavra de vida, eu perdi o medo. Eu vou no velório hoje, dependendo do que a pessoa tenha morrido, como o meu amigo que morreu, alguém assim que morre, está com o corpo ali. Não morreu, o que eu quero dizer, com uma doença, aquela doença contagiosa, né? Isso que eu quero dizer. Morreu ali, uma morte ali. Eu vou lá, meu irmão, me amarro morto, eu pego no morto, eu faço o que precisar. E eu vou para casa dormir, meu irmão, eu durmo sossegado. E rapaz, o irmão era crente, está no céu na hora dessa. Mas eu paro deitado na cama de noite para dormir, a luz toda apagada. Eu digo, ô Jesus, teu servo já está na glória. Fica imaginando o cara está lá. Mas o irmão já está no paraíso, Jesus. Já foi, já está lá. Ô Senhor, como é que ele está lá agora? Será que ele encontrou os irmãos por lá? Fica imaginando essas coisas. E fico maravilhado com isso.
Então, nós precisamos, irmão, precisamos permitir que esta palavra entre dentro de nós, que ela trabalhe dentro de nós, que ela quebre os nossos corações, que ela molde nossas vidas, que ela tire os nossos temores, os nossos medos, e que ela gere realmente essa vida em nós. Então, só para a gente recapitular aqui, irmão, que foi pregado hoje, no versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou para a morte, para a vida. Jesus deixou muito claro que há vida, mas também há condenação, e para ser livre dessa condenação é preciso ter a vida que está na palavra dele, é preciso ouvir a palavra dele. Não digo a palavra por metades, mas a palavra por completo. A igreja de Cristo não é para pregar metades da palavra, ou partes que apenas interessam ao pastor, Aliás, o interesse do pastor não tem que ter interesse nenhum com a palavra. O interesse que ele tem que ter com a palavra é em ganhar a alma, é em preparar a igreja para apresentar Cristo. É isso que o pastor precisa ter. Não tem que ter interesses pessoal, particulares. Ele é um ministro de Cristo, é um servo de Cristo, está aqui para servir. Ele é um empregado da igreja, ele é um empregado do rebanho. Então, Jesus deixou muito claro que se nós aceitarmos essa palavra, ouvirmos essa palavra e crer em Deus, crer ao ponto de obedecer, obviamente, nós teremos a vida eterna, não entraremos em condenação. Então ele está deixando claro que há condenação, que a condenação ela é algo que é real, que está determinado por Deus. Mas ele diz que quem aceitou esta palavra passou da morte para a vida, deixou de ser uma pessoa morta, condenada ao inferno, e agora passou a ter vida. Tem uma palavra aqui em João 3, que eu estou me lembrando aqui, João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aí para você ver, quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todas as pessoas que amarem mais o mundo do que a palavra de Deus, elas permanecem condenadas. E no verso 25, recapitulando, ele diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e essa hora já é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E o Senhor falava aqui não dos que estão nos sepulcros, mas dos que estão mortos sem Deus. Mas aqueles que ouvissem a palavra, que crescem nessa palavra, que se convertessem a essa palavra, sim, esses viveriam, teriam vida como nós temos agora. E no verso 28, ele diz que eles não devem estar maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora, existem duas ressurreições. E no verso 30, para fechar tudo, ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso ele está falando no dia do julgamento. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus disse naquele dia, irmão, não vai ter jeitinho. Jesus, Senhor, eu era o obreiro lá da igreja, você lembra, o pastor Jardel? Jesus, eu deixei tudo, Jesus, para abrir uma igreja. Jesus, eu deixei tudo para ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, sei lá o que. Deixei tudo, sim, e daí? E daí? Você não guardou a palavra, você não viveu a palavra, você não. O pastor pode chegar diante: Jesus, eu preguei para tantas almas, eu ganhei tantas almas. Ganhou alma o quê, rapaz? Pregava a palavra distorcida, pregava minhas metades, sujou a minha mensagem, adulterou a minha palavra. Eu dizia uma coisa e tu adulterava e pregava outra, e quando pregava mais ou menos no rumo, pregava apenas a metade. Tudo isso, irmão, vai pesar no dia do julgamento, tudo isso. Porque o Senhor está dizendo: assim como eu ouço, como eu o quê? Então a coisa vem através da palavra. Até o que Jesus está ouvindo, ele está dizendo: assim como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo. Ninguém vai para o inferno com injustiça.
Se qualquer um de nós aqui, escute bem, qualquer um de nós, do pastor a qualquer um de vocês, ou de qualquer um de vocês até aqui, o pastor, qualquer um de nós for para o inferno, Deus estará fazendo justiça com a gente. Deus estará fazendo justiça. Agora, o juízo dele é justo. Jesus não vai julgar imparcial. Ah, isso aqui é judeu, não, bota lá. Ah, isso aqui é gentil, bota para o inferno. Ele diz que o julgamento dele é justo. Ah, isso aqui é pastor, isso aqui era só um obreiro. Não tem isso. Guardou a palavra. Tem gente que não é obreiro, tem gente que não exerce cargo nenhum na igreja, não diz uma palavra na hora do culto, ninguém nunca ouviu ele falar, e é mais fiel do que o pastor. E tem crente assim que vai entrar no reino de Deus, e tem pastor que parece ser tão fiel que vai para o inferno. Tem demais. Mas como é que pode? Como é que pode? Porque a questão está no guardar a palavra, no viver a palavra, não é apenas no falar a palavra. Então, Jesus vai julgar assim como ele ouviu, e o juízo dele é justo, porque ele disse: não busca a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou.